Olá! Hoje nós vamos conversar sobre AVC, que significa acidente vascular cerebral, e a diferença com aneurisma. Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, conversando com vocês. Bem, AVC, como eu disse, é um acidente vascular cerebral, o próprio nome já diz. Então, todos os acidentes que envolvem a artéria, veia ou qualquer outro tipo de acidente vascular, a gente fala que é um AVC, tá? O AVC ele pode ser isquêmico, quando você tem um entupimento de uma artéria, né? E por várias causas, seja ele embólico, quando está vindo de uma outra parte no corpo, seja ele trombótico, quando vai formando uma placa naquela artéria e ela entope, ok? Quando você acontece o AVC isquêmico, os sintomas vão depender de qual área era irrigada por essa artéria. A artéria ela leva sangue para o cérebro e essas artérias elas ramificam como se fosse uma árvore e cada ramo vai irrigar um território. E cada território no cérebro tem uma função. Então, quando você entope essa artéria, né, ela vai, toda a região que ela irrigava e a função que essa região exercia vai parar. E aí o paciente vai ter o déficit de acordo com a região. Se é uma região motora, que é responsável por mexer uma determinada parte do corpo, o paciente vai sentir um déficit motor. Se é uma região de sensibilidade, vai ser um déficit de sensibilidade, dormência, parestesias, etc. Se for a região occipital, né, do lobo occipital, que é responsável pela visão, você vai ter tipo uma cegueira, vai diminuir a tua visão num hemicampo visual. Se você tem um AVC do cerebelo, você vai ter alteração de coordenação. Se é de tronco encefálico, você vai também ter lesões em que você vai ter déficit de nervos cranianos, que são os nervos que inervam os olhos, a boca, a face, né, pra gente mexer a face, etc. Bem, o AVC hemorrágico, ele é um sangramento e você pode ter a artéria arrebenta. Você pode ter um AVC intraparenquimatoso, quer dizer, dentro do tecido cerebral, e você pode ter um sangramento no espaço subaracnoide, quer dizer, fora do tecido cerebral, naquele espaço que é entre dois folhetos das meninges. As meninges é a capa, já falei isso com vocês, é a capa que recobre o cérebro. Então, tem um líquido entre a pia mater, que é o folheto que está mais perto do cérebro, e a subaracnoide, que está mais perto do crânio. E ali fica um líquido chamado líquor, que tem geralmente o aspecto de água de rocha, ele é bem cristalino. E aí, quando vai sangue para esse espaço, a gente fala que o paciente teve uma hemorragia subaracnoide, tá? E aí, como eu disse lá no artigo sobre meningite, você vai ter sintomas parecidos com uma meningite, que o sangue no lugar errado, ele causa uma irritação nessas folhas, nessas meninges, causando assim uma meningite química, né? Uma meningite que não seja por um agente etiológico externo, uma bactéria, um vírus e tal. Então o paciente tem uma dor de cabeça súbita e seguido de uma permanência dessa dor com uma irritação meníngea, mas sem febre, tá bem? Pode ter vômitos, pode ter desmaios, pode ter crise convulsiva. Quem é que causa essa hemorragia subaracnoide na maior parte das vezes? Geralmente é a rotura aneurismática. Você tem um aneurisma, ele rompe para o espaço subaracnoide. Bem, o que é aneurisma? Né? Aí é que vem a diferença. Quando o aneurisma rompe, você tem um acidente vascular cerebral. Certo? Porque foi uma artéria que rompeu. Então, todo rompimento aneurismático é um AVC, mas nem todo AVC é um aneurisma. Então, aneurisma é um tipo de acidente vascular cerebral ou AVC, tá? Então, na bifurcação das grandes artérias, pode acontecer porque a parede da artéria ela tem uma consistência elástica, ela tem elastina, por isso que ela pulsa, porque quando vem o sangue com muita pressão, ela dilata e volta, dilata e volta. Naquele ponto de bifurcação, aquilo perde esse componente elástico e fica flácido e forma como se fosse um balãozinho. Esse balãozinho,
que é tipo uma bexiguinha, ele é o aneurisma, tá? Só que ele tem uma parede muito fina, muito fácil de romper. Então, quando ele rompe, é o carnaval. E aí significa que uma porcentagem grande morre antes de chegar no hospital, com morte súbita. Os que chegam, uma porcentagem grande vai morrer e ainda tem um alto índice de sequelas. Então, é um alto índice de mortalidade, ok? Bem, quando você tem, para evitar, o aneurisma acontece demais? Não, o aneurisma, dependendo se ele tiver uns 5 milímetros ou menos que 5, ele tem uns 6% de chance ao ano de poder romper, né? Se o aneurisma é maior que 1 centímetro, 1,5 centímetro, vai aumentando a chance de sangramento. Os aneurismas gigantes são acima de 1,5 centímetro, 2 centímetros, mas também são mais incomuns. Os mais comuns são por volta de 3 a 5 milímetros. São muito pequenininhos. Então, quando está lá, o cérebro não toma nem conhecimento da existência deles, tá? O aneurisma só dá sintoma quando ele rompe, quando o sangue vai para o espaço subaracnoide. Eu já falei, o cérebro não tem receptores para dor, não tem receptores para temperatura, nem para tato. Então, ele nem toma conhecimento do aneurisma. Ele só vai doer quando vai o sangue para o espaço subaracnoide, irrita as meninges, distende as meninges, e aí o paciente vai ter sintoma. Então, você pode ter tido dor de cabeça a vida toda e romper o aneurisma e não ter nada a ver com a dor de cabeça que você tinha antes, como você pode nunca ter tido dor de cabeça e romper um aneurisma, tá, gente? Tá bem, gente? Dor de cabeça prévia não quer dizer que é um prenúncio de aneurisma. Bem, o tratamento dos AVCs vai depender de se é isquêmico ou se é hemorrágico. Se é isquêmico, né, aí a gente vai depender também se está embólico, quando vem um êmbolo, um trombo que estava lá no coração ou que estava numa artéria grande do pescoço, né? E se é trombótico, é quando forma as placas de ateromatose ali naquela artéria e depois acaba entupindo. Nos AVCs isquêmicos, né, nos grandes hospitais, nas grandes cidades, nós temos o tratamento antitrombótico. Você aplica uma medicação que vai dissolver esse trombo. Tem que chegar no hospital com antes de 3 a 6 horas, viu, gente? Então tem que ser nos grandes hospitais mesmo para ter acesso a esse recurso. Infelizmente, nas pequenas cidades, no interior, a gente não tem acesso a isso, tá? Muito bem. Para prevenir esses AVCs isquêmicos, geralmente a gente usa antiagregantes plaquetários, quando a gente está querendo evitar os trombóticos. Os embólicos a gente usa geralmente os anticoagulantes, né? Aí tem que evitar cigarro, as mulheres seria bom evitar anticoncepcional, é bom evitar obesidade, você tem que fazer uma atividade física que seja continuada, uma alimentação regular, né? Evitar tabagismo, uso de álcool, controlar a pressão, controlar a diabetes, para poder evitar. É como se fossem as mesmas orientações que usa, no caso, para evitar infarto. No caso dos AVCs hemorrágicos, a maior parte dos AVCs, o principal representante dos AVCs AVCH ou AVC hemorrágico, é a pressão alta, muito alta, persistentemente alta. Então, para evitar um AVC hemorrágico hipertensivo, que é intraparenquimatoso dentro do tecido cerebral, né? Geralmente o paciente também não sente dor, tá, gente? É o déficit dependendo da localização do AVC, né? Isso é outro ponto. AVC isquêmico ou hemorrágico intraparenquimatoso, o paciente não sente dor, porque o cérebro não tem receptores para dor, tá? Então ele vai ter o déficit, ficar paralisado de um lado, dormência, diminuição do equilíbrio, coordenação, a depender da causa, tá? Do local, aliás, que foi acometido. E aí, o que a gente tem que fazer para evitar? Obviamente, controlar a pressão de uma maneira rígida, regular e com muita disciplina para evitar o AVC hemorrágico, que acontece mais no meio da madrugada, não que não possa acontecer em outros horários. Bem, aneurisma. O tratamento é completamente diferente. Por quê? A causa é completamente diferente. Quando você rompe um aneurisma, não tem jeito, gente. É repouso absoluto. Tem que estar no hospital, internado, com medidas para evitar complicações de vasoespasmo, que seria
como se fosse uma VCI, que as artérias ficam irritadas pela presença do sangue no lugar errado, e aí pode dar AVC isquêmico. Tem que ser em ambiente hospitalar. E isso até que se faça a cirurgia, porque um ressangramento normalmente é fatal. Então você tem que ir e tem que esperar o momento certo, entra o neurocirurgião em cena e aí ele vai fazer o tratamento. Ou é por clipagem do aneurisma quando faz a cirurgia aberta, ou é por tratamento endovascular, quando você faz tipo cateterismo do coração, só que no caso entra com catéter lá pela artéria grande que tem na perna, que chama femoral, e aí você vai até lá e vai preencher esse aneurisma com um monte de molinhas e tal. No artigo eu estou falando com mais detalhes sobre o assunto, tá? Independente do tempo de sangramento, se tiver outros aneurismas, tem que programar outros tratamentos com mais calma, que é feito de maneira eletiva, né? Quem tem história familiar de aneurisma tem que estar fazendo uma ressonância a cada 5 anos. Né? Se tiver rim policístico com história familiar de aneurisma, tem que fazer a cada 2 anos uma angiorressonância para poder ver se tem, poder tratar de uma maneira eletiva, que é mais tranquila e evita um sangramento que teria uma taxa de mortalidade tão alta. Mas se vocês querem mais detalhes, vocês vão ver no meu artigo que está no site, tá bem? Um beijo para vocês, Deus abençoe, até a próxima. E lembre-se, se tiver algum paciente que tenha sintomas parecidos, falam para eles procurar o neurologista o mais urgente possível, principalmente se for agudo nas emergências dos hospitais. Um abraço para vocês, Deus abençoe e até a próxima. Tchau!